Você sabe o que é viver uma vida cristã? Nesta manhã de domingo, nós estudaremos sobre este assunto. Nós estudaremos sobre o verdadeiro objetivo da vida cristã. Que a paz de Cristo esteja com todos nós nesta manhã, meus irmãos. Nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Um versículo muito conhecido por todos nós, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, como viver a vida cristã? Ou qual o verdadeiro objetivo da vida cristã? É importante, meus irmãos, que nós entendamos que há uma grande diferença entre viver a vida cristã e viver uma vida meramente religiosa. O que com isso eu não estou querendo dizer que certas práticas tidas como religiosas, elas não tenham o seu valor. Entretanto, a prática religiosa, ela não é o objetivo da vida cristã, mas o meio pelo qual alcançamos esse objetivo. Ou seja, o objetivo principal do crente é viver em obediência a Deus, fazendo a sua vontade por meio da sua palavra. Há muitas pessoas que confundem a prática de certas ações religiosas com a própria vida cristã. Existem muitas pessoas que são perfeitamente religiosas, mas não têm uma vida cristã autêntica. Nós vamos entender um pouco isto. E primeiro, eu gostaria que os irmãos observassem esse texto, ou o contexto desse versículo que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 6, versículo 33, para que a gente entenda então o contraste que Jesus faz entre um verdadeiro crente com o gentio. Vejam o versículo de número 32, ele diz assim: Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, o que Jesus está aqui nos ensinando é que há uma prática comum entre os gentios que não pode ser a mesma prática de um crente, de um cristão, de um servo de Deus. E neste caso específico, Jesus está se referindo aqui a uma vida ansiosa, uma vida preocupada com o futuro, uma vida preocupada com o que ter para comer, para se vestir e com um abrigo. Jesus então está aqui nos ensinando que há uma grande diferença entre o viver como gentio e o viver como um cristão. É possível que a gente até imagine que um gentio ele pode até ter práticas religiosas muito bem definidas, mas não terá uma prática verdadeiramente cristã. E o objetivo meu nesta manhã, queridos irmãos, é de mostrar que, embora a prática religiosa ela faça parte da vida cristã, a vida cristã é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que uma prática religiosa. Assim, meus irmãos, é possível uma pessoa ter uma vida prática ou uma vida religiosa na prática irretocável e ao mesmo tempo ter uma vida cristã pobre, raquítica e artificial. E como é que a gente então compreende a verdadeira vida cristã ou o verdadeiro objetivo da vida cristã? E Jesus então nos ensina aqui que a verdadeira vida cristã ela é vivida de duas maneiras: buscando o reino de Deus e buscando a sua justiça. Se os irmãos forem voltar aí uma página apenas desse texto, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus ainda, versículo 20, o Senhor Jesus disse assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus. Então, há um tipo de justiça cristã vinda do próprio Deus, diferente da justiça de meros religiosos ou de gentios. Então, primeiro, o que significa viver uma vida que busca o reino de Deus? Jesus disse então: buscai em primeiro lugar o seu reino. O que é então, meus irmãos, buscar o reino de Deus? E essa afirmação de Cristo, ela pode ser entendida quando a gente então faz uma diferenciação entre uma vida que busca os favores de Deus, de uma vida que realmente vive para servir o reino de Deus. Um religioso, ele pode ser muito bem identificado quando ele está muito mais interessado em satisfazer uma necessidade própria dele em Deus do que buscar propriamente a Deus. Por exemplo, uma pessoa, ela pode viver uma vida religiosa aparentemente temente a Deus porque ela tem medo de morrer. Então ela encontra em Deus uma garantia para que esse medo ele seja recompensado, quando na verdade o que ela está mais procurando é um seguro de vida do que a sua própria vida com Deus. Então, o que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar o Senhor desse reino. E há pelo menos 3 características que mostram então esse cidadão do reino de Deus. Em primeiro lugar, esse cidadão do reino de Deus, que busca o reino de Deus, que busca o Deus desse reino, é resultado então, esta busca é resultado da própria graça de Deus salvadora sobre o perdido. Ou seja, o próprio ato de buscarmos o reino de Deus é então uma evidência de que Deus ele nos trouxe para o seu reino, nos transformou por sua graça e nos fez habitantes desse reino. Então, por isso, a gente busca os interesses desse reino. O apóstolo Paulo, ele disse que o Senhor, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas, em segundo lugar, uma segunda característica desse cidadão do reino que busca o reino de Deus é que as suas atividades passam a ser uma atividade para a vida inteira. Ou seja, ele não tem práticas isoladas de um cidadão do reino de Deus. Ele pratica ações condizentes àquele reino. Ele vive para aquele reino. Ele não está dividido entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Ele busca tão somente absolver e praticar os valores desse reino. Mas em terceiro lugar, a terceira característica desse cidadão do reino de Deus, que busca Deus e que busca o seu reino, é que ele tem como objetivo supremo os valores desse reino e a sua justiça. Portanto, a busca do reino está ligada à busca pela própria justiça de Deus. É por isso então que Jesus ele não separou então essas duas realidades, reino e justiça. Mas como viver a justiça de Deus, meus irmãos? Em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo de número 34, Jesus ele disse assim, João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, o que Jesus está aqui nos ensinando é que a dedicação de um verdadeiro cristão está nos valores do reino de Deus. A nossa comida e a nossa bebida tem que ser fazer a vontade de Deus. O nosso combustível, o nosso alimento, o que nos move, o que move a vida cristã é fazer
a vontade de Deus, conforme contido em sua palavra, meus irmãos. É comum a gente ver muitos crentes confundindo essa justiça com práticas religiosas e acabam com isso também fazendo uma confusão entre a justiça de Deus e a justiça criada pelo homem, ou esse senso de justiça criado pelo homem. Como é que se desenvolve esse senso de justiça? Esse senso de justiça humano. O senso de justiça humano está ligado à nossa compreensão do que a pessoa merece receber. Então, por exemplo, um pai, mesmo um crente, ele chega para o seu filho e diz assim: olha, eu não quero que você apanhe na escola. Se alguém bater em você, revide, bata também, porque isso é justiça. Ou alguém pode dizer assim: não, eu não posso aceitar isso que ele está fazendo contra mim, porque isso é uma tremenda injustiça. E para ele, a justiça é ele revidar, é ele fazer aquilo que aquela pessoa merece. Tem um salmo, meus irmãos, que eu gosto muito de meditar, que é o Salmo 85, no versículo número 10, há um versículo maravilhoso nesse salmo, que diz assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Fazer a vontade de Deus, ou ter a vontade de Deus como nossa comida, como disse Jesus. Então, meus irmãos, é entender a justiça de Deus não à maneira, ou não segundo as imaginações humanas, mas segundo o próprio Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensinou os valores do reino de Deus de uma maneira muito diferente daquela em que os gentios entendem, né? Ele disse assim, por exemplo: se o teu inimigo fizer alguma coisa contra ti, ore por ele, ame o seu inimigo, não revide, né? Não faça o que ele fez por você. Se ele te der um tapa no rosto, ofereça outra face. Então vejam que os valores do reino de Deus e o próprio sentido de justiça divina, ela está muito diferente, e ela é muito diferente desse senso de justiça humano ou de gentios. Assim, meus irmãos, a justiça de Deus, ela é expressada também por sua graça. É verdade que Deus, ele exerceu justiça contra os nossos pecados, mas não punindo a nós mesmos. Ele puniu ao seu próprio Filho. E por ter punido o seu próprio Filho, ele nos absolve. Assim, a justiça de Deus, ela é aplicada junto com a sua graça. É por isso que o Salmo 85 diz que a justiça e a paz se beijaram, a graça e a verdade se encontraram. Então, a vida cristã, ela não é uma vida que obedece simplesmente regras estabelecidas pelo homem, né? Isso é uma mera religiosidade. A justiça de Deus, ela vai muito além. A justiça de Deus, ela estabelece então uma relação de amor e de graça diante de Deus. O conceito bíblico então de justiça vai muito além de uma prática ou de práticas religiosas. O que caracteriza verdadeiramente a busca pela justiça de Deus é a nossa obediência a Jesus. Jesus, ele disse em João capítulo 15, versículo 14, que nós somos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Ele disse: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando, o que eu vos mando. Jesus está aqui então, meus irmãos, nos alertando para o fato de que a justiça de Deus se estabelece em nossa obediência a Ele, obediência às suas declarações. Assim, o objetivo da vida cristã é, portanto, buscar atender esses valores do reino de Deus, praticando a justiça de Deus. Eu queria finalizar este vídeo apresentando pelo menos 3 exemplos de como deve ser na prática essa justiça de Deus. E esses 3 exemplos serão retirados de 3 textos das Escrituras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, primeiro em um texto do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo de número
6. Miqueias, capítulo de número 6. Vejam o que o profeta diz no versículo 8. Miqueias 6, verso 8, ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então vejam que praticar a justiça está ligado a amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. A justiça, então, ela está ligada à misericórdia e à humildade. Veja então que os valores do reino de Deus, eles se diferem dos valores humanos, né? Ou daquela compreensão gentílica de própria justiça de Deus. Mas um outro texto nos faz refletir também um outro aspecto dessa justiça. As palavras são do Senhor Jesus em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 31. E ele diz assim, o Senhor Jesus: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Às vezes, meus irmãos, as nossas orações, elas são pedindo para que Deus haja com justiça sobre os homens, mas sobre nós pedimos que Ele haja com graça. E o Senhor Jesus então nos ensina que os valores da justiça de Deus, os valores do reino de Deus, estão também no fato de fazermos aquilo que queremos que os homens façam para nós. Mas um terceiro e último aspecto dessa justiça de Deus está em Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, onde Tiago diz assim: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Este é o terceiro valor do reino de Deus, que estabelece a justiça de Deus. A religião pura e sem mácula do nosso Deus e Pai é de amparar aqueles que estão em tribulação, ajudar aqueles que estão em necessidade. Aqui ele cita os órfãos e as viúvas, que naquela época eram as classes que mais necessitavam da ajuda das pessoas. Mas também os valores do reino de Deus são estabelecidos quando nós nos guardamos incontaminados neste mundo, meus irmãos. Assim é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando buscamos esses valores do reino de Deus, quando nós buscamos agradar aquele que é o rei do reino e a sua justiça, as demais coisas nos são naturalmente acrescentados. Então, este é o verdadeiro objetivo da vida cristã: viver para o reino de Deus, praticando a sua justiça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, para que aprendamos, meus irmãos, dia após dia, a vivermos estes valores do reino de Deus e a vivermos como cristãos, de fato, pertencentes a este reino. Que Ele nos ajude, que Ele nos proteja desse mundo vil, deste mundo injusto, deste mundo que não conhece a justiça de Deus, que nós não nos igualemos aos gentios, mas vivamos a vida cristã como o Senhor quer, em nome de Jesus. Deixe-me orar por você. Santo e eterno Deus, abençoe, ó Deus, estes que agora nos ouvem. Senhor, se há alguma confusão, se há algum mau entendimento do que é viver a vida cristã para estes nossos ouvintes, que o Senhor, meu Deus, possa esclarecer por meio da Tua palavra, Pai, possa ensiná-los a viver a vida cristã de acordo com os valores do Teu reino, Pai Santo. Que nós, ó Deus, possamos tomar muito cuidado, que o Senhor nos ensine a diferenciar práticas religiosas de uma vida cristã, porque na verdade as práticas religiosas, elas nos levam para um objetivo, elas não são o objetivo em si mesmo, mas nos levam para um objetivo que é agradar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Assim, ó Deus, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus religiosos,
nós não podemos estar neste reino, não podemos pertencer a este reino. Por isso, ó Deus, abençoa os teus servos, para que aprendamos, ó Deus, a vivermos como crentes, não como meros religiosos, mas como servos de Deus e membros deste reino eterno. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia maravilhoso na tua presença, neste dia do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos que nos ouvem nesse momento, em nome de Jesus.